Fala, gurizadinha, aqui é o professor Pedro Vazata, professor de Física, e hoje eu vou resolver com vocês a questão 105 da prova azul do Enem 2021. Vamos à questão. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G que atua na região. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em. Bom, para resolver essa é uma questão que já ali estamos falando de eletromagnetismo, né? Quando a gente faz essa união entre fenômenos magnéticos e elétricos, a gente precisa relembrar a regra do tapa. O que fala a regra do tapa? O tapa, né, já para adiantar o final da regra do tapa, ele diz quando o sentido da força magnética, dependendo para onde a gente dá o tapa. E ele vai depender basicamente de três coisas. Ele vai depender do sentido do movimento das cargas elétricas, do sentido do campo magnético, para onde ele está apontando, e vai depender do sinal da carga. O nosso dedão, aqui, eu tenho já uma mão representada, né? Não muito bem desenhada, mas eu acho que dá para o gasto. O nosso dedão, ele vai estar orientado segundo o movimento das cargas elétricas. Então aqui a gente pode ver, como diz o próprio enunciado, a gente está vendo de cima. Então é como se a gente tivesse aí um papel numa mesa, né? Imagina que esse desenho está feito numa mesa. E essa carga ela está caindo no sentido do papel, está caindo para baixo, né? Caindo para cima é meio difícil. Está caindo para baixo. Então, o sentido dessa carga elétrica está orientado para onde? Para baixo ou, se preferir, né, na direção da tela do teu computador. Então a gente pode pensar que o teu dedão tem que estar orientado no sentido da tela do computador. Os outros 4 dedos, eles fazem referência ao sentido do campo magnético, para onde aponta o campo magnético. Pelo desenho e pelo que o próprio exercício já diz, a gente vê que o campo magnético está orientado da esquerda para a direita. Então, teus 4 dedos têm que estar nesse sentido. Então, nota que o meu dedão está indo em direção à tela, os meus 4 dedos estão indo em direção à direita. E o tapa, para onde é que a gente vai dar o tapa? Se a gente estiver falando de uma carga positiva, a gente dá o tapa com a palma da mão. Se a gente estiver falando de uma carga negativa, a gente dá o tapa com o dorso da mão. Então, dá uma olhadinha aqui para minha mão tem que estar posicionada assim, as cargas indo em direção à tela, então meu dedão apontando em direção à tela, meus outros 4 dedos indo para a direita, e no caso da carga positiva eu dou um tapa para baixo, no caso da carga negativa eu dou um tapa para cima. Então, se na carga positiva deixa eu pegar aqui minha caneta, aqui eu vou dar um tapa para baixo e aqui eu vou dar um tapa para cima. Onde é que qual alternativa melhor representa a situação? A questão A. Então, só relembrando aqui, né, os 4 dedos, eles se orientam segundo o campo magnético e aqui o dedão, ele se orienta segundo o sentido das cargas, né, a velocidade das cargas. Então, as cargas estão caindo, então aqui está indo para baixo. E quando a gente tem uma carga positiva, a gente usa a nossa palma. Quando nós temos uma carga negativa, nós usamos o dorso da mão. Feito, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima questão. Tchau, tchau.